Como construir e fortalecer a eu do futuro? Edu, como é que eu posso construir e fortalecer a minha eu do futuro? O episódio de hoje eu quero trazer uma resposta prática, com conselhos práticos que tu podes aplicar na tua vida e, de facto, conseguir construir e fortalecer essa eu do futuro que muito se fala hoje em dia, não é da eu do futuro, mas que provavelmente tu estás, e como é que eu faço isso? E se depois deste episódio de hoje tu não souberes ou disseres que tu não sabes como é que tu fazes isso, então já temos um problema maior, que não é uma questão de saber como fazer, mas uma questão de facto fazer. Mas pronto, antes de nós começarmos a falar sobre isso, alô estrelas, sejam muito bem-vindas ao Sonhar Sem Limites podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa e mais uma conversa necessária, tá? Vamos lá? Antes de eu começar esse episódio e trazer-te essa conversa aqui, diz-me só uma coisa, tu já és inscrita aqui no canal do Sonhar Sem Limites podcast do YouTube? Se for por esta plataforma que tu consegues nos ouvir, nos assistir, é por este canal que tu nos ouves e nos assiste, então assim, inscreve-te. Não custa nada, tu vais começar a receber os episódios toda semana que sai um episódio novo e tu vais ficar sempre a par dos assuntos e vais estar a progredir no teu desenvolvimento pessoal e profissional. Sim, porque é sobre isso que nós falamos aqui dentro do Sonhar Sem Limites podcast. E se tu agora pensaste, Edu, mas eu não estou no canal do YouTube, eu estou no Spotify, eu estou no Apple Podcast, meu amor, tu podes carregar num botãozinho, podes clicar aí num botãozinho que diz seguir. Se clicares nesse botão, faz exatamente o mesmo trabalho, ou seja, a plataforma faz exatamente o mesmo trabalho que a plataforma do YouTube. Ela vai te avisar sempre que sair um novo episódio para que tu não percas um único episódio e continues a crescer como pessoa e como profissional. Combinado? Então clica lá, segue ou inscreve-te no canal, que vai ser um prazer para mim saber que fazes parte da constelação. Mas bora para a nossa conversa. Quando falamos de construir a eu do futuro, quando nós falamos da eu do futuro, nós temos que parar e pensar que o que tu queres, o que tu estás a tentar construir é uma versão, não vou dizer melhor, mas uma nova versão de certa forma. Uma versão mais ajustada, mais alinhada com aquilo que tu de facto queres viver. Então, muitas vezes, quando nós falamos na eu do futuro, algumas pessoas pensam o futuro como uma coisa muito distante. E provavelmente tu és uma dessas mulheres. Tu olhas para o teu futuro e tu achas que aquilo que tu queres alcançar, aquilo que tu de facto queres viver, é algo que está muito distante da tua realidade atual. E, vamos ser sinceros, provavelmente até está. No entanto, se tu tens essa visão de que é algo que está muito longe de ti, que é algo de certa forma inalcançável, não vais ter o drive, não vais ter a motivação suficiente para fazer o que tu precisas fazer para conseguir construir e fortalecer de facto a eu do futuro, que é o que tu queres. Então, o que tu precisas fazer numa primeira fase é entender, de facto, fazer essa mudança no teu modelo mental, essa mudança na tua forma de pensar sobre o futuro. Porque o futuro, ele não é algo que nós construímos quando nós chegamos no futuro. O futuro é algo que nós construímos hoje. É algo que nós construímos no nosso presente, com as nossas ações. Então, o que eu preciso que tu entendas antes de sequer começar a falar contigo como é que tu de facto vais construir, é fazermos esse alinhamento de visão mesmo. Tu não podes continuar a ver o futuro como algo fora do teu controle, como algo que está ao acaso, como algo que não depende de ti para acontecer. O teu futuro depende sim de ti para acontecer. Ele tem uma cota responsabilidade que vem muito daquilo que tu vais escolhendo, das decisões que tu vais tomando no teu dia a dia. E que se não houver uma interrupção das decisões atuais, das escolhas atuais, o futuro que tu vais viver vai ser um futuro que tu provavelmente não queres viver. Então, para que nós consigamos alinhar tudo para que esse futuro ele de facto aconteça, por isso é que eu falo em construir o futuro,
construir essa tua eu do futuro, porque de facto é uma construção. Eu quero que tu penses como a construção de uma casa. Quando alguém idealiza um projeto de uma casa, a pessoa ela tem que ter na mente dela muito claro que é possível construir esta casa que ela quer. Esse é o primeiro ponto. Na mente dessa pessoa, ela tem que ver a possibilidade, que é o que tu neste momento podes não estar a enxergar e a ver na tua vida. Tu podes não conseguir nesse momento ver que existe a possibilidade de tu, de facto, viveres esse futuro e te tornares essa mulher que tu te vês a querer ser no futuro. E tu podes não estar a conseguir ter esse pensamento alinhado de que é possível, de que não é algo que está fora do teu alcance. Segunda coisa que eu quero que tu pares para pensar, ainda pegando nesse exemplo da construção da casa, é entender que, a pessoa tem em mente que ela quer construir uma casa. Primeira coisa, é possível construir essa casa. Só que quando ela pega num papel, para ela começar a desenhar mesmo essa casa que ela quer construir, ela vai ter que começar a pensar como é que essa casa, esse prédio, esse lugar que ela quer construir. Então, o segundo ponto que eu quero que tu entendas é clareza. Tu tens que ter muito claro na tua mente como é o futuro que tu queres construir. Quem é essa eu do futuro? Quem é essa mulher que tu queres te tornar? E isso tem que estar muito claro para ti. Não é para mim, não é para as outras pessoas que convivem contigo, é para ti. Por quê? Porque tu é que vais fazer com que essa mulher, ela de facto seja construída. Tu é que, no teu dia a dia, as tuas ações vão ser muito baseadas nessa visão e nessa clareza que tu tens. Então, o segundo ponto que eu quero que tu faças aqui é colocar no papel, de uma forma muito clara, quem é essa mulher. E pensar em todos os detalhes. Porque muitas vezes nós ignoramos os detalhes, só que é nos detalhes que nós conseguimos realmente ver as coisas acontecerem. Imagina, sei lá, agora vem um exemplo que pode ser um exemplo meio tosco, mas que faz todo sentido. Imagina se, quando tu assistes um filme, por exemplo, como A Branca de Neve, se não houvesse aqueles pequenos detalhes na história. Do facto do pai ter desaparecido, ter falecido, da madrasta ter começado a tomar conta e virar aquele uauê todo, da mãe dela ter morrido no parto, aquele detalhe dos 7 anões, de como é que ela foge, de como é que ela os encontra, e papai. Imagina se não houvesse esses detalhes todos à volta dessa história. Muito provavelmente tu não ias achar a história muito interessante. Ias olhar e pensar, o que é que isso tem de especial? Só que o que é que torna tudo muito especial? O que é que faz com que as pessoas se identifiquem, se emocionem e queiram ver? E isso vale para qualquer outro, não é? Pode ter-te passado um outro filme na cabeça que tu gostes mais. Não que esse seja um filme que eu adore. Não necessariamente. Mas o que eu quero que tu foques é os detalhes à volta da história. São esses detalhes que dão vida à história. Que tornam tudo muito mais especial e muito mais único. Então, o que eu quero que tu faças quando tu começares a ganhar essa maior clareza de facto é pegar no papel. Eu sou aquela pessoa que eu gosto muito do ato de utilizar as mãos, o papel, a caneta para desenhar de facto as coisas. E o desenhar não quer dizer que tu vais fazer lá um desenho, mas é tu escreveres, tu fazeres, sei lá, um mind mapping, ok? Assim, qualquer coisa que torne aquilo de alguma forma visual para ti. E está provado cientificamente que o ato de escrever é como se tu tivesses a trazer para o mundo físico algo que está apenas no teu mundo mental. Então, eu quero que tu, quando tu escrevas, que tu penses realmente em todos os detalhes. É engraçado porque o conteúdo que eu estou a trazer nesse podcast é um conteúdo que eu entrego para as minhas alunas do CDS. É algo que eu faço numa sessão com as minhas clientes dentro da sessão Clarear. É algo que eu faço com as minhas clientes dentro da mentoria individual, assim, super detalhado.
E o que eu vou te entregar hoje, de verdade, é algo que eu, até agora, fora dos meus programas, do meu curso, dos meus serviços, eu não tinha ensinado ninguém a fazer. Então, espero que tu aproveites isso, mulher. Aproveita, tá? Então, vais fazer isso. Vais escrever com todos os detalhes como é que é essa mulher. Como é que tu te vês no futuro, de facto. Detalhe. O horário que tu acordas, com o que é que tu trabalhas, que tarefas é que tu desempenhas no teu dia a dia. Ai, gente, deu-me assim uma coisa no coração. Porque eu gosto muito, de verdade, de tornar as coisas muito visuais. Porque nem não estou a falar contigo, né? E eu estou a ver exatamente a Edu do futuro, digamos assim. E dá um arrepio bom, dá um nervosinho bom. Mas foca aqui. Então, voltando aqui ao foco. Eu quero que tu escrevas com detalhes, de facto, a mulher que tu te vês a ser no futuro. Porque para tu construires a tua eu do futuro, tu precisas saber o que é exatamente que tu estás a construir. Se tu não sabes o que é que estás a construir, como é que vais começar a fazer essa construção? Do mesmo jeito que alguém, para começar a fazer a construção de uma casa, ela tem que ter clareza de o que é que eu vou construir, quantos cômodos é que a casa tem, onde é que vai ficar cada coisa, como é que é a cozinha, como é que é a sala, para onde é que é a vista, onde é que vai ficar. Ela tem que saber isso tudo. Então, se ela tem que ter essa clareza, tem que ter um desenho, tu precisas ter isso para construir a tua eu do futuro. É exatamente igual. Fizeste isso? Alinhaste a tua mente, fizeste ali o desenho bonitinho, com exatamente as coisas que tu queres e como é que tu queres. E tu vais ver que tu, no momento que vais estar a escrever isso, vai ser muito normal para ti estar a imaginar isso, estar a visualizar essa mulher. Que aí é que está o poder de tudo e mais alguma coisa, tá? Mas foca aqui. Feito isto, qual é o terceiro passo que nós temos que fazer e que nós temos que levar em consideração e que tu vais fazer logo que terminares esse podcast? Tu vais olhar para a tua realidade e vais fazer como se fosse um mapa mesmo, ok? De onde é que tu estás nesse momento. Qual é a tua realidade atual? Qual é a tua situação atual? Em que momento de vida é que tu estás? Como é que é a tua rotina? Não é? Lembra, tu escreveste tudo sobre a tua eu do futuro. Agora tu vais escrever sobre a tua eu do presente, sendo realista contigo. Ninguém está aqui para te julgar. Ninguém está aqui para te apontar o dedo. Vai ser um trabalho feito tu e tu. Tu e um papel. Não precisas mostrar a ninguém se não quiseres. Assim, é tu e o papel. Então seja realista, de facto. Não precisa também agora pegar uma chibatada e que eu isso, eu aquilo, porque nós tendemos a ser muito críticas connosco. Muitas vezes existem coisas que nós até estamos a fazer, mas que nós acabamos por negligenciar. E é importante até quando tu colocas isso no papel, porque tu vais começar a perceber, olha que eu já faço isso e eu me vejo no futuro a continuar a fazer isso. Então, assim, um ponto já está aqui. Nós só temos que começar a fazer o quê? Fortalecer esse ponto. Lembra? Eu disse que o que eu iria te ensinar aqui é a construir e a fortalecer a tua eu do futuro. Justamente por isso. A construção é para aqueles pontos que ainda precisam ser construídos. O fortalecimento é para aqueles pontos que já estão a ser construídos e precisam ser fortalecidos dia após dia, para que tu não percas o rumo, para que tu não percas o controle, para que tu não saias do teu eixo, não saias do foco daquilo que tu queres construir. Então, este é o nosso terceiro ponto. Mapeares, de facto, como é que está a tua eu do presente. O que é que vai acontecer? Quando tu olhares para essas duas descrições que tu fizeste, tu vais ver que deste lado está a tua eu do presente, deste lado está a tua eu do futuro. E entre elas existe uma certa lacuna, não é? Vamos combinar. Caso contrário, não estarias cá. Se tu queres construir algo que tu ainda não és no presente, então existe aqui uma lacuna, um gap entre uma realidade e a outra realidade. O que tu vais fazer? É aqui onde começa a construção em si. Tu tens um terreno, que pode ser um terreno que está atolhado de lixo, pode ser um terreno que está pronto a ser construído, pode ser um terreno que está com ali muitos destroços que precisam ser removidos. Isso tu é que vais entender, certo? Então, vamos precisar começar a trabalhar nesse terreno. Vamos precisar começar a
torná-lo próprio para construir, ou se ele já está nivelado, digamos assim, começar de facto a construir. E aqui é que mora toda a magia, digamos assim, não é? Porque quando as pessoas depois vão olhar o futuro, essa construção aqui, cabe a ti decidir até que ponto dessa construção tu vais mostrar ou não. E eu digo mostrar ou não por quê? Porque eu trabalho com digital, eu trabalho com empreendedoras. Provavelmente, se tu estás cá a ouvir o Sonhar Sem Limites podcast, tu és uma mulher que ou empreendes, ou queres começar um negócio, ou queres mudar a tua realidade de vida. E se tu empreendes, tu tens um negócio, tu queres estar no digital, uma das partes importantes dentro do digital é a produção de conteúdo. E essa produção de conteúdo, por mais que muitas pessoas pensem que é assim um bicho de 7 cabeças, eu vejo como algo muito tranquilo. Algo que tem que ser feito de uma forma muito leve, óbvio, não deixando de ser intencional e não deixando de ser estratégica. Por isso é que eu digo, tu vais escolher partes dessa construção que tu queres ou não mostrar para as pessoas. Porque o bom disso tudo é tu ires documentando a tua jornada. Porque ao longo do teu percurso para saíres deste momento, para chegares no momento futuro, vão existir muitas ações que tu vais perceber que tu precisas fazer. Então, nessa lacuna, tu vais entender que eu preciso saber isso. Eu preciso me manter a fazer aquilo. Eu preciso aprender mais sobre isso. Eu preciso começar a fazer isso. Então, tu vais entender ali naquela lacuna, naquele espaço de distância, digamos assim, que existe entre o teu momento atual e a eu do futuro. E a eu do futuro, vamos ver que esse futuro pode ser um futuro distante. Quando digo um futuro distante, falamos aí de um processo de 10 anos. Ou pode ser um futuro que para ti é uma coisa mais próxima. Só que eu não penso muito, sendo muito sincera, em prazo. Eu penso em ações, em comportamentos, em quem eu preciso me tornar. Ok? Eu estou a construir a minha eu do futuro. Eu preciso me tornar a minha eu do futuro. Como é que a minha eu do futuro age? O que a minha eu do futuro faz? Que decisões eu preciso tomar hoje para que eu seja essa mulher? Entendes o que eu quero dizer? Então, nesse espaço que tu precisas de caminhar, não é esse caminho que tu tens pela frente, do momento atual que tu te encontras para a tua eu do futuro, esse caminho ele vai ser preenchido pelas tuas ações todo santo dia. Ele vai ser definido por tudo isso. Então, tu precisas, ok, de começar a executar, de facto, as tarefas que tu precisas, os comportamentos. O que é que eu preciso saber? Quem é que eu preciso conhecer? Quem é que eu preciso que me ajuda? Quais são as habilidades que eu preciso começar a desenvolver? Porque quando tu fazes esse mapeamento e tu entendes que existe essa lacuna, é aqui onde entra algo que parece ser um nome lindo e maravilhoso e que as pessoas falam do tal plano de ação. Porque o que tu vais fazer aqui basicamente é isso. Tu vais construir o teu plano de ação, o teu plano de ação, para que tu saias desse momento presente para esse futuro que tu queres construir. E dentro desse plano, existem tarefas, existem hábitos, existem comportamentos, existem renúncias, existem ambientes, existem pessoas. Só que é assim, um plano de ação, por si só, não é? Tendo em conta o que eu partilhei contigo aqui, só isso vai te ajudar a construir a tua eu do futuro. Só fazer esses 3 pontos, tá? Alinhaste aí o teu pensamento, entendeste e tiveste essa super clareza, escreveste com detalhes a tua eu do futuro, mapeaste a tua realidade, entendeste onde é que tu te encontras neste momento, conseguiste perceber a lacuna que existe entre uma e outra e o que é que tu precisas saber, o que é que tu precisas aprender, construíste o teu plano. Maravilhoso.
Só isso vai mudar a tua realidade? Vamos ser sinceras. Tu acreditas que só isso, de facto, vai mudar a tua realidade? Não. Não vai. O plano de ação por si só é um plano. Pode ser um plano que tu fazes digitalmente, pode ser um plano que tu fazes fisicamente, mas é um plano. Como eu gosto de dizer, não passa de um pedaço de papel. Não passa de uma ideia. O que é que nós precisamos fazer? Transformar essa ideia em comportamento. E é isso que tu vais fazer. Tu vais pegar no teu plano de ação e tu vais transformar esse plano em comportamento, porque é um plano de ação, ou seja, é um plano que requer ação. O plano precisa ser executado, tu precisas de execução. E execução, a própria palavra diz tudo, é o exercício da ação. Qual é a ação? Que tu, perante esse plano, tu vais começar a desenvolver. Qual é a ação? Edu, mas calma lá, como é que eu faço esse plano? Se tu quiseres muito que eu te explique como fazer um plano de ação que tu de facto vais executar, um plano de ação que seja prático, que seja realista, um plano de ação que vai te fazer em 3 meses começar a notar grandes diferenças da tua vida, deixa aqui nos comentários. Ou melhor, se tu quiseres a minha ajuda para construir o teu plano, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para tu agendares uma sessão comigo. Uma sessão individual comigo, onde nós vamos construir o teu plano de ação para os próximos 3 meses. Porque assim, ter um plano de ação não te dá garantia desse futuro. Não te dá garantia que tu vais te transformar na tua eu do futuro. A execução desse plano, sim. Mesmo que nós façamos o teu plano juntas, eu não estou a garantir que tu vais ter o resultado que aquele plano pressupõe que tu vais ter. É por meio da execução que tu vais construir e fortalecer a tua eu do futuro. É por meio da execução que tu vais ter as tuas ideias e projetos do papel. Sem a execução, não vai acontecer. A execução é a mãe dos resultados. É a que precede os resultados. E é muito bonito nós olharmos para alguém e vermos e percebermos que assim, nossa senhora, essa pessoa tem resultados incríveis. Mas os resultados dessa pessoa parecem ser lindos e maravilhosos. Mas nós nos preocupamos em saber, o que ela teve que fazer? O que ela teve que abrir mão? O que ela teve que aprender? Quantas noites ela teve que deixar de dormir como ela gostaria? Que sacrifícios ela teve que fazer? Quantos momentos é que ela tinha que abrir mão? Quando tu tens um plano, quando tens uma visão, quando tu sabes onde tu queres chegar, tu vais ter que sim fazer essas concessões. Tu vais ter que sim abrir mão de algumas coisas. Tu vais ter que sim entender que provavelmente tu estás numa outra fase da vida e que as coisas que tu fazias ontem já não servem e não vão servir para a tua eu do futuro. E não ficar agarrada ao passado. Não ficar agarrada às pessoas, às amizades, os lugares do passado. O que tu tens que focar é no futuro. Que lugares é que a minha eu do futuro frequenta? Porque eu vou ter que começar a frequentar esses lugares. Com que tipo de pessoas é que a minha eu do futuro lida no dia a dia? Porque eu vou ter que começar a lidar com essas pessoas. O que a minha eu do futuro faz? Que hábitos, que comportamentos, que posturas, que atitudes, que ambientes a minha eu do futuro frequenta? Porque eu vou ter que começar a frequentar esses ambientes. Entendes? E uma coisa que eu acho que é muito importante também, quando nós estamos a construir e a fortalecer a nossa eu do futuro, é justamente entender que existem em alguns momentos, quando tu estás perante uma decisão no teu presente, não é? Vamos trazer para o momento presente. Tu já fizeste esse trabalho todo e tu já entendeste exatamente o que e quem é que tu queres te tornar, o que é que tu queres fazer. No teu dia a dia, tu vais ter situações da vida real acontecer, certo? A vida, ela vai continuar a acontecer. Quem vai ter que se ajustar à vida para conseguir alcançar aquilo que quer és tu.
O que muitas de vocês fazem é querer que a vida mude para que vocês mudem. É isso que muitas vezes nós queremos, não é? Ai, se a minha realidade fosse outra. Ai, se eu não tivesse isso. Ai, se eu não estivesse nesse trabalho. Ai, se eu não tivesse que acordar nesse horário. Sim. Como eu digo sempre, ou nós temos desculpas ou nós temos resultados. Porque muitas vezes nós queremos mudar a nossa realidade e nós esquecemos que nós temos que trabalhar com a realidade que nós temos enquanto nós não temos uma realidade melhor, que é aquela que no fundo estás em busca de conseguir conquistar. Só que essa realidade depende da realidade atual para acontecer e das decisões que tu vais tomar na tua realidade atual. Então, sempre que tu estiveres a enfrentar um desafio, sempre que tu estiveres numa situação bem desafiadora, mas que tu sabes que tu precisas e que consciente ou inconscientemente tu vais acabar por fazer uma escolha e tomar uma decisão, só que essa escolha pode ser a favor da tua eu do futuro ou contra a tua eu do futuro. Quando estás nesses momentos e que tu precisas conscientemente tomar uma decisão, é tu pensares, a minha eu do futuro, o que ela faria? A mulher que eu visualizo-me a tornar, que tem a postura que eu visualizo, que tem o comportamento, que frequenta esses ambientes. O que ela faria nesse momento? Ou, o que eu preciso fazer nesse momento? Qual é a escolha mais acertada, aspas, nesse momento, para eu me tornar essa mulher? Porque o que tu tens que entender, estrela da minha vida? Cada ação tua, a partir do momento que tu focas em construir a tua eu do futuro, em fortalecer diariamente a tua eu do futuro, cada ação tua conta. Cada ação tua tem que ser a favor desse futuro. Por quê? Porque o que vai acontecer aqui é um empilhamento de ações. É tal e qual a formação da base e dos tijolos da casa. Existe um empilhamento de tijolo. Um tijolo, o outro tijolo por cima e o outro tijolo. E assim, tijolo em tijolo, um em cima do outro, a casa vai sendo construída. Contigo não é diferente. Só que os teus tijolos são as tuas ações. São as tuas escolhas diárias, são as decisões que tu tomas. Esses são os teus tijolos. É com isso que tu estás a trabalhar. Então, eu quero construir a minha eu do futuro. Hoje eu vou colocar um tijolo. Amanhã eu tenho que voltar a colocar esse tijolo. Depois de amanhã eu tenho que voltar. E esses tijolos têm que ser colocados de uma forma sólida para que a casa ela seja construída. Para que o teu futuro ele seja construído de uma forma sólida. Que tu te tornes, de facto, a pessoa que tu queres. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou daquelas pessoas que eu não gosto de fazer dieta. Eu não gosto do termo em si, dieta. Edu, mas por quê? Quando eu vejo, pessoas que fazem dietas, são pessoas que têm muitas oscilações, no seu estilo de vida, no seu estilo de alimentação. Porque agora eu nesse momento estou a fazer uma dieta de não sei o quê. Então eu corto isso, eu corto aquilo, eu faço não sei o quê. E eu vou fazer essa dieta, sei lá, por não sei quanto tempo. Passou a dieta, eu volto aos meus hábitos alimentares anteriores. Isso para mim é algo que não funciona. Por isso, dieta é uma coisa que, a mim, de certa forma, causa uma certa repulsa. Então, eu prefiro sempre falar em estilo de vida. Não é algo que eu vou fazer hoje e vai acabar. É uma decisão que eu tomo todos os dias de ter uma alimentação mais saudável. De escolher um tipo de alimento em detrimento do outro. Por quê? Porque para mim não é algo momentâneo. É algo definitivo. É a minha vida, a minha saúde que está em jogo. Então, em vez de fazer uma dieta não fazer uma dieta de ficar, 30 dias sem comer açúcar. Ou 30 dias sem beber álcool.
para mim é mais fácil eu pensar, eu vou reduzir a quantidade de açúcar que eu como. Então, no meu dia a dia, eu vou fazendo essas reduções. No meu dia a dia eu não como isso, não como aquilo. Por quê? Porque se eu for de repente a um aniversário e eu quiser comer uma fatia de bolo, eu sei que essa fatia do bolo não é o que vai me matar. Percebem? E eu vejo muito isso, tá? Quando vejo as pessoas estão a fazer a dieta, de repente tiveram uma situação em que, a dieta está ali numa situação e a pessoa está a sofrer. Porque, meu Deus, eu estou a fazer essa dieta, eu não posso comer isso. Fica, calma, minha gente, respirem um pouco. Eu não gosto, porque parece que a pessoa está a ser privada de algo que ela gostaria muito de fazer. Quando ela tem essa ressignificação na mente dela de, não, eu não como isso porque, sim, simplesmente não faz sentido para mim, para o estilo de vida que eu quero. Percebes como é que o discurso muda? Então, se tu fores para uma festa de aniversário, olha, eu não tenho o hábito de comer bolo, mas eu estou nessa festa hoje e apetece-me comer uma fatia de bolo. Eu vou comer essa fatia de bolo sem culpa, porque eu sei que não é hábito eu fazer isso. Não é, eu estou a fazer essa dieta, mas assim, falta 15 dias para eu comer uma fatia de bolo. Falta 10 dias para eu comer. Eu acho que isso até causa mais ansiedade e prejudica o raio da dieta. Então, o que eu quero que tu penses? Tu estás a construir a teu eu do futuro. Então, todas as decisões que tu tomas são decisões para essa eu do futuro. Não são decisões momentâneas. Porque tu estás a construir algo. Então, quando esse algo estiver construído, convém que seja algo que seja sólido. Que não seja um abanãozinho e vai partir tudo e vai cair tudo por terra. Percebes o que eu quero dizer? Então, a construção da tua eu do futuro requer uma mentalidade, uma forma de pensar, uma forma de agir e uma forma de reagir diferente daquela de privação. Daquela de, não, quando isso acontecer, quando essa parte da minha realidade mudar, eu faço isso. Não, quando eu chegar lá, eu faço... Não, vamos começar a mudar esse modelo mental. Vamos começar a mudar essa forma de pensar. Porque, acredita, o futuro que tu queres construir, ele começa na tua mente. A tua mentalidade, ela constrói o teu futuro. A tua mentalidade, ela determina o teu futuro. Porque primeiro, lá no primeiro ponto que eu falei contigo quando começámos o podcast, quando começámos esse episódio, se tu vês o teu futuro como algo muito distante, a tua mente está a ver o teu futuro como algo distante, ela não vai te dar a motivação suficiente para tu agires. Porque a ação gera o resultado. Mas para tu agires, a tua mente tem que te dar esse impulso para tu agires. Certo? Então, assim, se na tua mente esse futuro parece muito impossível, se na tua mente tu sentes que, não sou capaz, se na tua mente, não, é só um sonho. Não, e tu sabes, é só um sonho. É só um sonho, é só uma ideia, sabe? Passou assim uma ideia na minha cabeça. Quem é que nunca fez isso? Tu já fizeste isso? Comenta aqui que eu quero saber. Eu quero saber. Né? Tipo, não, só passou essa ideia na minha cabeça. Não, nem vou levar essa ideia a sério. É só uma ideia. Só que se a tua mente já está a dizer isso, é só uma ideia, mas tá tudo bem, amiga, é só uma ideia. Para que a gente vai se esforçar? Tem que poupar energia, tem que poupar esforço aqui. Então, não é só uma ideia. É o teu sonho. E ele vai ter que se transformar num objetivo. Ele vai ter que se transformar numa meta de vida. E o que é que tu vais ter que fazer? Aquilo que é preciso ser feito. Construir o teu plano de ação e agir com base nesse plano de ação. Porque o que é que tu precisas entender aqui? Quando tu exercitas essa ação de fazer o que precisa ser feito daquilo que tu planeaste, não é? Tu estás primeiro, é isso que vai construir o teu futuro. Ponto número 1, é isso que vai construir o teu futuro. Segundo, cada vez que tu fores fazendo uma ação, tomando a escolha certa, pensando na tua eu do futuro, não, a minha eu do futuro é uma mulher que trabalha com isso. Tá, como é que eu posso fazer para trabalhar com isso? Gente, sério. Quando tu tens uma visão muito clara de
O que é que eu quero trabalhar? O que é que eu quero fazer na minha vida? A que horas é que eu quero acordar? A que horas é que eu quero dormir? Quem é que eu quero que esteja do meu lado? Como é que eu quero que essa pessoa seja? Quem é que eu quero que sejam os meus parceiros, pessoas que trabalham comigo? Como é que é a empresa que eu quero construir? Como é que eu vejo esse futuro? Se tu me disseres agora, ai, Edu, mas eu não tenho essa visão de longo prazo. Você tem alguma visão. Se tem alguma visão, tu tens. E é nessa visão que tu tens que agarrar. É essa visão que cada vez que vier à tua mente tens que sentir assim uma chama dentro de ti. Uma ativação muito grande de é isso, faz. Por que isso também é muito importante? Porque vão aparecer-te muitas possibilidades, muitas oportunidades que parecem ser assim maravilhosas e que se calhar, vamos ser sinceras aqui agora, até sejam maravilhosas. Só que elas podem não ser aquilo que tu precisas para construir o futuro que tu queres. Como é que tu vais saber se aquela oportunidade é mesmo uma oportunidade que, faz sentido eu agarrar essa oportunidade ou se calhar não faz assim tanto sentido? Sabendo para onde é que tu estás a caminhar. Onde é que eu quero chegar. E sabendo justamente isso, tendo esse plano de o que é que eu preciso fazer? Quais são as habilidades que eu preciso aprender? Quais são os ambientes que eu preciso estar? Com que pessoas é que eu tenho que juntar, que eu tenho que aprender? Percebes? É isso que vai fazer com que tu aprendas a dizer não para as oportunidades que parecem maravilhosas, mas que tu sabes que não são as tuas oportunidades. É isso que vai te fazer trabalhar para construir o teu futuro. Porque entende uma coisa. Eu acho que as pessoas hoje em dia estão numa fase de aquela coisa de porque faz o que tu amas e não trabalha nem um dia da vida, gente. Eu hoje em dia faço muita coisa que eu amo, incluindo gravar esse podcast, mas dá um trabalho. Dá um trabalho. Gente, é trabalho. Ponto final, parágrafo. Agora, é um trabalho que eu faço com prazer? É um trabalho que eu faço porque eu gosto? Então pronto. Não é um trabalho que eu estou a fazer contrariada. Não é um trabalho que eu estou a fazer com ódio, com raiva, com meu Deus, tal. Não. É um trabalho que eu faço muito, muito bem comigo mesma. É um trabalho que eu faço com toda a vontade, com toda a paixão do mundo. Mas não deixa de dar trabalho. Não deixa de ter que olhar para os comentários que vocês mandam, as coisas que vocês dizem, dificuldades que vocês trazem. Por isso é que eu peço e eu gosto que vocês me deem feedbacks. Porque assim eu consigo entender, o que é que eu preciso trazer para essa mulher? Que assuntos é que eu preciso trazer para essa mulher? Mas eu tenho que sentar, tenho que estruturar, tenho que pensar. E por mais que eu chegue aqui e tenha essa conversa contigo, eu tenho sempre aqui no meu iPad alguns tópicos que eu não quero deixar de falar contigo em cada episódio. É uma conversa no estilo tranquilo, suave. Como se eu estivesse a falar com uma amiga minha. Porque, de verdade, eu falo muito com as minhas amigas. Assim, conversa séria. É para conversarmos sério, vamos conversar sério. A gente ri, a gente brinca, mas a gente conversa sério. Só que dá trabalho. Não vou dizer que não dá trabalho. Acho que não dá trabalho. Eu pegar a referência, estruturar uma aula, entregar uma aula para as minhas alunas, claro que dá trabalho. Não dá trabalho eu sentar com as minhas mentoradas, entender qual é a ideia do projeto delas, entender o que é que elas querem e parar comigo sozinha e montando o quebra-cabeça, entendendo como é que a gente vai fazer esse projeto acontecer, como é que nós vamos começar a direcionar a comunicação dessa mulher, como é que nós vamos... Gente, é claro que dá trabalho. É claro que dá trabalho. E enquanto tu continuares com essa ideia na tua mente de que tu tens que encontrar um trabalho que tu ames e que não pareça que estás a trabalhar, amiga, tu vais continuar frustrada. Porque trabalhar dá trabalho. Ponto final, parágrafo. É um trabalho que eu faço com prazer ou não? Essa é a diferença. Então, construir a tua eu do futuro vai te dar trabalho. Vai te dar trabalho. Não pensa que você vai ficar sentada no sofá a ver sei lá o quê, no telemóvel,
o dia todo a ver outras pessoas a construírem a sua eu do futuro, a fazerem as coisas que vão te fazer crescer, e tu vais crescer junto. Isso não funciona bem por telepatia. Não, tu precisas de entrar em ação. Tu precisas de exercitar o exercício da ação. Ok? Tu precisas de fazer acontecer. E cada ação tua vai ser um empilhar. Vai ser uma ação a mais e não uma ação a menos para ti. Porque a ação que subtrai, a ação que soma. Como é que eu vou saber, Edu, se essa ação que eu estou a fazer é uma ação que vai somar ou que vai subtrair? Tendo clareza do que eu quero construir. Tendo clareza do futuro que eu quero viver. E eu vou entender, tá, essa ação é uma ação que ela está a somar? É um tijolo a mais na minha construção? Ou não? Se não for, eu não faço. Então, todos temos 24 horas. Se tu tens mais, boa sorte aí, amiga. Eu tenho 24 horas. E no meu dia, eu tenho que estar assim, regrada. E atenção, não é que eu não procrastino, porque eu acho que vocês devem achar que eu sou assim uma máquina de produtividade. Eu sou, modéstia à parte. No entanto, eu sou um ser humano. Então, há momentos, há dias que eu estou com a cabeça cheia e que sim, esse procrastinar que as pessoas muitas vezes também trazem de uma forma muito dramática, muitas vezes é necessário ter esse momento de tédio, de não fazer nada, mas é não fazer nada mesmo, sabem? Ter ali momentos que tu estás simplesmente a olhar para o horizonte. Tá? E eu digo olhar para o horizonte por quê? Porque normalmente se tu estás com o telefone na mão, a consumir conteúdo de outras pessoas, a tua mente não está com tempo para respirar. Então, isso está a cansar mais a tua mente, está a cansar mais a tua visão, e tu vais te sentir mais cansada e mais esgotada, ao invés de, sei lá, ter uma ideia nova. Estar a olhar para o nada e de repente começar a pensar, tá. E isso é um dos motivos, inclusive, pelo qual muitas pessoas têm, assim, grandes ideias quando estão a tomar banho, no duche. Porque naquele momento não está a acontecer nada, sabe? A tua mente está sozinha. A única preocupação dela é estar ali. Então ela começa a fazer o trabalho dela, que é pensar, trazer ideias, trazer soluções, te lembrar de coisas. Então muitas vezes você fala, meu Deus, que eu esqueci-me de ligar a fulano. Por que eu não liguei mais cedo? Porque eu estava com a cara enfiada do telefone. Estava com a cara enfiada dentro da televisão. Estava com a cabeça preocupada, tipo, no trabalho que eu estou a fazer ali no dia a dia. Então, aquele momento, querendo ou não, dê ali uma relaxada nos segundos. Muitas vezes vem-me aquele pensamento, vem-me aquela ideia. E por isso é que esses momentos temos que aproveitar esses momentos. Ok? Então, o que eu quero que tu entendas é, existem ações que elas vão somar na tua construção da tua eu do futuro e existem ações que vão subtrair. E tens que ter essa consciência e esse discernimento, tanto como existem oportunidades que vão somar e há oportunidades que vão subtrair. Tens que pensar que quando nós falamos da construção da tua eu do futuro, estamos a falar na construção de uma reputação. Entende uma coisa? Existe algo que, se bem construído, ninguém tira-te. Ninguém tira-te. É a tua reputação. E a tua reputação ela é construída com base no teu nome. Eu acho que o nosso nome é a coisa mais preciosa que nós temos. E se tu entendes isso e começares a valorizar isso, tu não vais associar o teu nome, a tua imagem, a coisas que vão colocar em causa o teu futuro. Há coisas que vão ser uma ação a menos para a construção do futuro que tu queres. É tão simples quanto isto. Eu acredito que existem fases na vida, tá? Existem fases na vida para tudo. Existe uma fase na vida que é aquela fase muito da adolescência, início da juventude, que muitas pessoas querem curtir a vida, aproveitar ao máximo e acham que aquilo é o auge da vida. Mas existe uma fase da vida que tu vais ter que começar a pensar um pouquinho mais na tua reputação. Começar a pensar um pouquinho mais no futuro que tu queres construir. E não só
naquele presente que está lindo e maravilhoso. Não. Se eu hoje preferir ficar em casa a ler um livro ou a estudar, ao invés de ir para essa noitada que as minhas amigas estão a convidar, é uma ação a mais ou a menos no futuro que eu quero construir? Faz as contas. Eu estou a dizer que tu nunca mais deves ir. Não. Mas quando começa já ali a chegar numa certa idade da vida, gente, desculpem, chamem-me do que vocês quiserem, mas eu me considero uma pessoa que ainda tem certos princípios, certos valores. E nesses princípios, nesses valores e nessa visão de mundo que eu tenho, eu acredito que sim, existem fases para tudo na vida. Mas existe uma fase que você vai ter que parar com essa vida se tu quiseres de facto construir uma vida diferente. Agora, tu não vais continuar nessa vida e querer que os resultados sejam diferentes do que foram ontem ou um ano atrás. As tuas ações, elas são exatamente a mesma. Não existe diferença. Se não existe diferença naquilo que estás a plantar, não existe diferença naquilo que tu vais colher. Como eu digo sempre, tu escolhes aquilo que tu plantas, mas tu não escolhes aquilo que tu colhes. Porque aquilo que tu colhes é fruto daquilo que tu plantas. Simples assim. Faz a tua escolha. Queres construir a tua eu do futuro? Faz a tua escolha. Então, para responder à pergunta, Edu, como é que eu vou construir e fortalecer a minha eu do futuro? Fazendo o que precisa ser feito. E deixando um bom rastro no teu passado. Por quê? Porque cada ação que tu vais fazer vai dar aquela certeza de, nossa, eu consigo fazer isso. Meu Deus, eu achava que eu não conseguia dizer não. Eu achava que eu não conseguia fazer isso. Mas eu consegui. Eu achava que eu não conseguia fazer uma refeição saudável. Eu fiz. Eu achava que eu não conseguia ir treinar, que eu não conseguia fazer, mas eu fiz. Então, o que é que isso começa a fazer? Deixar um rastro no teu passado. Imagina a lesma. A lesma, por onde ela passa, ela deixa assim um fiozinho. Tu consegues saber, passou aqui uma lesma. É exatamente isso que estás a fazer. Só que tu estás a sair da tua realidade atual a construir o teu futuro. E tu, cada ação tua é um rastro que tu vais deixando até que tu chegues lá. Quanto mais rastros positivos tu vais deixando, quanto mais memórias positivas tu vais construindo na tua mente, mais esse fortalecimento e essa construção vai acontecer. Tu vais estar a construir a tua eu do futuro e a fortalecer a tua eu do futuro. Porque quando tu olhas para trás, tu vais começar a sentir que eu consigo. Se eu já cheguei até aqui, não é? Sair daqui até aqui, eu consigo chegar ali. Então, esse futuro que parecia impossível numa fase inicial, com essas ações que tu fizeste, que te fizeram chegar no meio do caminho, tu olhas e pensa, tá, se eu conseguir chegar aqui, eu consigo chegar mais à frente. Eu consigo continuar a caminhar. Eu consigo continuar a fazer boas escolhas. Eu consigo continuar a executar o meu plano. E, na minha visão, que é isso que eu trago para o podcast, na minha opinião, é assim que tu constróis e tu fortaleces a tua eu do futuro. Porque o teu futuro é construído todo santo fucking dia. O teu futuro, ele é construído no teu presente, através das tuas ações. E as tuas ações, elas vão gerar um resultado que vão reforçar um pensamento. Aquele pensamento que originou aquela ação, que vai dar aquele resultado vai fortalecer aquele pensamento. Que é assim que esse ciclo, ele roda. Eu tenho um pensamento, esse pensamento gera em mim uma emoção, uma sensação. Com base nessa emoção, eu vou ter uma ação. Com base nessa ação, eu tenho um resultado. Com base nesse resultado, aquele pensamento é fortalecido. E o teu ciclo, cada vez que tu fazes, ele vai se tornando tão forte, mas tão forte, que chega a um ponto que tu já sabes que tu vais conseguir construir esse futuro. Que tu já sabes que tu tens mais do que meio caminho andado para construir esse futuro. É parar e olhar para a tua vida de facto. Parar e olhar para as tuas ações. Edu, mas eu sei quem é que eu quero me tornar, mas eu não consigo executar.
Então, tu não sabes o suficiente. Tu não queres o suficiente. Não está claro para ti o suficiente. O teu foco não está naquele lugar ainda. Porque se tivesse, tu saberias que tu consegues fazer isso. Tu saberias que tu consegues executar. É tão simples quanto isto. E existem coisas que tu não vais conseguir executar sozinha, que tu vais ter que delegar para outra pessoa fazer de repente, que tu vais ter que pedir a ajuda de alguém para te ensinar a fazer. Aí já é contigo procurar essa ajuda. Já é contigo procurar essas pessoas para te ajudarem, delegar essas tarefas, contratar essas pessoas. Mas pensa e tem na tua mente muito claro que a tua eu do futuro não se constrói sozinha. Ela precisa de ti, da tua ação, do teu comprometimento para que ela seja construída. Entende que a tua mentalidade, ela vai te ajudar e ela é que determina o teu futuro. Porque se na tua mente não está claro, se tua mente tu não vês que é possível, já morreu, ficou na tua mente. Agora, se na tua mente já existe essa possibilidade e tu já sabes que tu consegues, a ação é inevitável. Tu vais agir. E se a ação é inevitável, vai sair um resultado de lá. E a cada ação é um tijolo. A cada ação tu estás a progredir. A cada ação tu estás a evoluir. A cada ação tu estás a construir a tua eu do futuro. E se tu achaste que eu ia vir aqui e dizer, não, para construir e fortaleceres a tua eu do futuro, tu tens que acordar às 6 horas, tu tens que fazer isso, tens que... Filha, eu não sei como é que é a tua vida. Eu não sei como é que são os teus horários. Eu não sei exatamente como é que é o teu dia a dia, como é que é a tua realidade. Eu quando sento numa sessão e faço um plano com uma cliente, ela conta-me exatamente, porque eu preciso saber. Eu estou a construir algo contigo, eu preciso saber qual é a tua realidade, para onde é que tu estás a caminhar, o que é que tu de facto desejas. Com base nisso, a gente constrói o plano. E com as minhas mentoradas no individuais, aqueles 4 meses juntas, a gente constrói o plano e executa o plano. Porque eu vou cobrar. Eu vou estar a fazer a minha parte, mas eu quero ver ela executar aquilo. Porque é a vida dela que vai ser mudada, não a minha. É ela que quer o resultado. Tudo bem que o sucesso das minhas mentoradas é o meu sucesso. Mas se ela não executar, eu vou fazer por ela. Não. Até porque uma das coisas que eu impulsiono, que é como para mim uma missão, cada vez que eu pego numa mentorada, é dar para ela autonomia de pensar. Autonomia de fazer, porque eu quero que, mesmo que a gente caminhe junto por 1 ano, que a fim desse ano, ela saiba construir a vida dela. Ela saiba tirar o projeto dela do papel. Ela pode, obviamente, precisar de ajuda, como eu preciso de ajuda para tirar os meus projetos do papel. Claro! Ninguém constrói nada sozinho. Mas enquanto eu estou com ela, eu vou estar ali. Olha, é isso que nós temos que fazer. É assim que nós vamos fazer. Esse conteúdo, essa comunicação. Esse projeto vai ser assim. Eu vejo lugares, sim, incrível. Mas eu preciso que ela faça. Eu faço a minha parte, tu fazes a tua parte. Simples assim. Então é assim, Estrela. Eu espero que este episódio tenha te dado uma noção real, ok? Do que é construirmos o futuro, do que é tu construires a tua eu do futuro. Espero que tu tenhas tido uma visão real daquilo de facto. E se tu andaste a adiar e tens andado a adiar, estás com muito mais desculpas do que comprometimento para ter os resultados que tu queres, que tu comeces a repensar, ok, essas desculpas e a fazer de facto aquilo que cabe a ti, exclusivamente a ti, fazer, que é construir o teu futuro. Se tu gostaste deste episódio, já sabes, deixa aqui o teu like ou dá 5 estrelas se ainda não deste, que é para eu saber que tu gostaste deste podcast e diz-me também aqui nos comentários. Se tu estiveres no YouTube, tu podes deixar os teus comentários. Se tu estiveres no Spotify, existe aqui uma parte que diz o que achou deste episódio. Então eu quero que tu me digas o que é que tu achaste deste episódio. Ok? Deixa nos comentários, faz-me saber que é a única forma de nós conseguirmos ter essa troca, porque eu quero que tu te lembres sempre
sempre que o Sonhar Sem Limites podcast é um diálogo. E se é um diálogo, pressupõe que tu falas comigo. E a única forma que tu tens de falar comigo é através dos comentários. Ok? Para além, obviamente, das trocas que eu tenho convosco no Instagram e isso tudo, aqui dentro dessas plataformas é através dos comentários. Ok? Se tu gostaste desse episódio, se esse episódio fez-te lembrar uma amiga que de repente está sempre com desculpinha a pensar, não, eu depois faço. Não, porque, isso é assim, o destino resolve. Envia este episódio para ela. Diz, amiga, acabei de ouvir esse episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Ouve esse episódio. Ou, amiga, acabei de ouvir esse podcast. Ouve esse podcast. Está muito bom. Está muito incrível. Acho que vais gostar bastante. E se tu partilhares nas tuas redes sociais, já sabes, marca @Edlany Cardoso, EDULANY Cardoso, ou @Sonhar Sem Limites podcast, que eu adoro. Eu amo quando eu vejo vocês a compartilharem o podcast, compartilharem o que vocês estão a ouvir, compartilharem os cortes que nós publicamos nas redes sociais, nos nossos Instagrams. Eu amo. Amo ver-vos a fazer com que o podcast cresça, a divulgar o podcast para mais pessoas, trazer mais estrelas para fazerem parte dessa constelação. De verdade, muito, muito obrigada. E tu, ao fazeres isso, tu estás a fazer de facto com que o podcast ele cresça. Porque o Sonhar Sem Limites podcast, ele é do tamanho que tu desejes que ele seja. Tu é que fazes o tamanho do podcast. Quando envias para uma amiga, quando compartilhas nas tuas redes, quando tu dás like, quando tu te inscreves, quando tu segues, tudo isso faz com que a plataforma entenda esse podcast precisa chegar a mais pessoas. Ok? Por isso, muito obrigada por todo o apoio. Nós estamos a viver uma nova fase do Sonhar Sem Limites podcast. Se tu acabaste de chegar, seja muito, mas muito bem-vinda. Aqui nós falamos sobre crescimento pessoal e profissional e é um prazer enorme ter-te aqui a cada semana para mais uma conversa, para mais uma aprendizagem, para mais um mergulho em ti, nos teus sonhos, nos teus projetos, nas tuas ideias. Estrela, fico por aqui hoje e até o próximo episódio. Tchau!